Olá, eu sou o professor Claudio Mir e hoje vamos abordar o módulo 1 do nosso curso FIC, Perícia e Auditoria Ambiental, que vai abordar legislação ambiental aplicado à perícia ambiental. É importante ressaltar que políticas ambientais são extremamente importantes no momento em que estamos vivendo, em função especificamente do avanço do impacto ambiental para com o meio ambiente. Impacto esse que é decorrente do nosso padrão de consumo que vem sendo modificado ao longo dos anos. Mas antes, vamos passar um pouquinho pela história, as fases. É importante nós abordarmos que a questão da presença do homem no planeta, especificamente nos períodos iniciais, praticamente não se apresentou impacto ambiental. Haja vista que, no primeiro momento, a preocupação do homem era especificamente trabalhar o quê? A questão da sobrevivência e perpetuação da espécie. Claro que, com o passar dos anos, a presença do homem ela foi se modificando, a sua maneira de pensar, de agir foi diferente e com isso impactou diretamente a questão do meio ambiente. Podemos destacar que o ponto de partida se deu especificamente na Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. Face isso, no caso do Brasil, que tem um período de descobrimento no final do século, iniciando especificamente por volta de 1500, início do século XVI, já existiam algumas legislações do meio ambiente, mas especificamente não focado no viés de preservação, e especificamente focado no viés econômico, de modo a preservar o poderio da colônia. Então, nós podemos trabalhar aí especificamente com 4 pontos importantes nesse primeiro período, mas é sempre importante abordar que nesse período a questão ambiental era secundária. O que prevalecia nesse primeiro período era mesmo a questão econômica da coroa portuguesa. No segundo período, nós trabalhamos desde o início do século XIX até 1981, que vai culminar com o quê? Com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós começamos lá no início do século XIX, antes do Brasil obter a sua independência, e vai até muito próximo de nós hoje, que é 1981, no qual, que é um grande marco para nós no Brasil na questão ambiental, que foi promulgado a PNMA, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, destacando aqui importantes normas desse período, tá? Então é importante que vocês trabalhem que a questão do uso e ocupação do solo, uma lei de 1850, a lei que cria a primeira reserva florestal do país, no Acre, o Código Civil, que estabelecia normas de natureza ecológica, e estabelece também o primeiro Código Florestal, que dispunha especificamente sobre limites ao exercício da propriedade. E atualmente nós estamos no terceiro período, que vai desde a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, passando pela primeira resolução do CONAMA, que é a Resolução 1 de 1986, trabalhando também importante com a questão da Constituição Federal de 1988, especificamente no seu artigo 225, que versa sobre as questões ambientais em âmbito território brasileiro. Depois nós vamos, em 1997, vamos ter a Política Nacional de Recursos Hídricos. Depois, em 1998, vamos ter a Lei de Crimes Ambientais. E em 2010, vamos ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E em 2012, vamos ter aí o Código Florestal Brasileiro, que é uma lei que nós vamos usar bastante aí durante o nosso curso de perícia ambiental. Então, são basicamente um compilado aqui que diz para vocês, nesse terceiro período, que é o período que realmente a gente vai trabalhar com maior profundidade nesse curso de perícia ambiental que nós estamos ofertando neste momento. Então, é importante também trabalhar com a questão dessas políticas do âmbito de uma propriedade, a questão do posicionamento. Nós dividimos geralmente em proativo e reativo.
né, a questão de incorporação de novos conceitos, uma visão futurista, realização de ações preditivas e preventivas, estabelece metas a serem atingidas, enfrenta menor risco ambiental, né? Então, é importante sempre trabalharmos, né, quando trabalhamos com políticas ambientais, trabalhar a questão do proativo, né, que é uma questão que deve ser levada adiante, justamente, principalmente, para a preservação e manutenção dos recursos naturais e da qualidade do meio ambiente em território nacional, de uma maneira geral, contribuindo com a qualidade ambiental a nível mundial. Neste contexto, né, a gente vai trabalhar aí algumas leis ambientais que foram instituídas, né, após a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que vão versar um pouquinho mais para agricultura e produção animal, mas que de uma maneira geral elas podem ser trabalhadas para outros arranjos produtivos e outras situações aí de ambiente que vocês podem se deparar ao longo da vida profissional de vocês, tá ok? Então é uma lei importante, que é a Lei 6938, que é a PNMA, que ela basicamente, né, trabalha com a questão do manejo e desenvolvimento de pesquisa e o uso racional dos recursos naturais, com o objetivo de quê? Preservação e conservar o nosso meio ambiente. Nesse sentido, nós temos a Constituição de 88, no seu artigo 225, que versa especificamente sobre o meio ambiente. A preservação ambiental ganhou um status constitucional, né, com esta Constituição de 1988. A gente pode trabalhar o meio ambiente antes da Constituição e o meio ambiente pós-Constituição de 1988, né? Lendo especificamente aí o artigo 225, que vai versar questões inerentes ao nosso meio ambiente. E aí eu fiz um fluxograma aqui bem fácil, né, para nós trabalharmos aqui a Constituição de 88, né, especificamente fazendo uma relação com o seu artigo 186, que fala sobre a função social da propriedade rural, e o artigo 225, que trabalha com o capítulo específico para o meio ambiente. Então é importante que vocês deem uma olhada nesse fluxograma, né, que faça uma leitura dessas principais leis que estão aqui abordadas, especificamente a 6938, a 9605, são leis que nós vamos trabalhar ao longo do curso, mas que é importante vocês observarem principalmente, né, qual que é a essência de cada uma delas. Aqui eu fiz um resumão, né, para que vocês não fiquem perdidos na hora de fazer essas leituras, mas de antemão já falo para vocês que são leis extremamente importantes para aqueles que desejam continuar nessa carreira, né, nessa linha de trabalho com perícia e também com auditoria ambiental. Nesse sentido, temos uma lei extremamente importante para nós, que é a 9433 de 1997, que versa sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Principalmente nesse momento hoje, que nós estamos vivendo aí a maior crise hídrica e energética dos últimos 90 anos, faz-se importante nós sabemos que existe uma lei específica no país que regula, né, a questão dos recursos hídricos em âmbito território nacional. Dica de passagem, é a lei de recursos hídricos mais evoluída do planeta, né? Então, o Brasil detém hoje a legislação de recursos hídricos mais avançada a nível mundial. É importante, né, porque é um país que tem uma riqueza hídrica bastante forte. A nossa riqueza hídrica hoje ela é muito importante, principalmente num país que tem a agricultura como carro-chefe da economia. Então, faz-se necessário ter uma lei que norteia a utilização racional desses recursos hídricos, de modo que possamos ter água para todos, água com qualidade, e que essa água também nos traga riqueza. Então, é importante, né, a gente trabalhar nesse contexto, porque essa lei realmente é uma lei diferenciada, principalmente no contexto econômico que vive o nosso país. Aí nós temos uma lei extremamente restritiva, que é a Lei 9605 de 1998, que trata especificamente de crimes ambientais.
Assim como a Lei das Águas, trata-se de uma legislação extremamente avançada, extremamente evoluída, né, a nível mundial. É uma lei que dispõe especificamente sobre sanções penais e administrativas, né, atividades que lesam o meio ambiente, né, o meio ambiente como um todo, né, e as sanções elas podem ser penais e administrativas. Então aqui eu coloquei alguns pontos para vocês fazerem uma leitura, fazerem uma pesquisa e buscar literatura que fala especificamente sobre cada um desses pontos abordados. Mas, de antemão, realmente é uma lei extremamente restritiva. Uma lei extremamente importante, né? Que é uma lei aí, uma das leis mais abordadas atualmente aí a nível de mídia, em função das questões ambientais por qual o nosso país está passando. Então, essa é a Lei 9605 de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais. E aí nós temos a Lei 12.651 de 2012, que versa sobre o Código Florestal Brasileiro, né? Uma lei extremamente importante, principalmente para um país aí que detém a maior floresta pluvial do planeta, né, que é a floresta amazônica, que cobre mais de 60% do território brasileiro, né, que é uma floresta que realmente faz a regulação climática não só do Brasil, mas como do globo de uma maneira geral. Então nós temos um Código Florestal bastante moderno também, né? Porque nós não temos só o bioma amazônico, nós temos outros biomas extremamente importantes no Brasil, que juntamente com a floresta amazônica, né, faz toda a regulação climática do nosso país e faz com que o nosso país seja um grande produtor de grãos. Meio contraditório, né? Nós estamos falando do avanço da agricultura em áreas extremamente vulneráveis, né? Áreas florestais extremamente vulneráveis, mas ao mesmo tempo essa agricultura depende, né, dessas condições fornecidas pela essa grande cobertura florestal brasileira. Então, se nós temos uma agricultura forte hoje, uma agricultura extremamente forte, em grande parte podemos dizer que a nossa agricultura é sustentável, ela se dá especificamente por conta dessa cobertura vegetal, né? Desculpa, essa cobertura florestal pelo qual o nosso país detém. Então, esse Código Florestal realmente é uma lei muito importante. Talvez durante o curso seja a lei que nós vamos mais trabalhar em função, né, da importância dela na manutenção dos nossos biomas, né? Não somente o bioma amazônico, como eu disse para vocês. Eu tenho um bioma aí do Pantanal, que está sendo bastante vulnerável, o bioma do Cerrado, que é extremamente importante, porque do bioma do Cerrado é de onde parte grande parte das nossas bacias hidrográficas, né? Principalmente nesse momento de crise hídrica e crise energética. Nós temos o bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pampas, dos manguezais, né? E outras florestas extremamente importantes no nosso país. E esse código ele versa especificamente sobre áreas de preservação permanente e as áreas de reserva florestal. São os dois eixos principais que caminham esse novo Código Florestal, que não é tão novo assim, né? Porque o código já vai fazer 10 anos no ano de 2022. Então, nesse contexto aqui, né, vamos deixar aqui para vocês uma mensagem, né, uma provocação, que é o seguinte, né? Quando consideramos o princípio do desenvolvimento sustentável, a sua lógica de igualdade entre gerações quando a utilização dos recursos naturais, a proteção ambiental seria uma preocupação puramente humanista, ou seja, relacionada unicamente à proteção da dignidade humana, ou você consegue perceber uma preocupação econômica nesta proteção ambiental, né? Então, vamos sair do módulo 1 com esta reflexão para nós entrarmos, né, daqui a alguns dias no módulo 2. Desejo bons estudos a todos, que vocês façam boas leituras. Estamos à disposição de vocês aqui para esclarecer as possíveis dúvidas.